Livro dos Salmos, Salmo 18, versículo de número 4 em diante, estarei lendo na Almeida Revista e Corrigida. Cordéis da morte me cercaram e tormentas de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e de sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou nenhum querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. E enviou desde o alto, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Meus irmãos, que texto extraordinário. A gente não precisava nem pregar, era só ler esse texto com a profundeza. A gente lê esse texto e fica imaginando o salmista na sua vida, e eu me encanto com aquilo que vários hinos foram feitos com esse texto. Eu me encanto com a descrição do salmista. Você pode imaginar ele dizendo: Deus montou em um querubim e saiu voando sobre os céus. É uma descrição extraordinária, algo inexplicável na mente humana. E nesta noite e nesta manhã eu quero falar sobre a grandeza de Deus e o livramento que a grandeza de Deus nos proporciona. Davi, este salmo é o salmo de Davi. Ele era reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Suas vitórias e suas derrotas estão narradas nos livros de Samuel e nos livros dos reis. Agora, se nós quisermos conhecer o que se passava no coração de Davi, nós temos que ler o livro dos Salmos. Quisermos conhecer a sua história, a gente lê Reis e lê Samuel. Mas se quisermos saber o que se passava no seu coração, nós precisamos ler os Salmos de Davi. E esses Salmos de Davi, na verdade, eles são os diários de Davi, onde Davi anotava os sentimentos da sua alma, as suas angústias da sua alma e os seus agradecimentos de louvor a Deus. E algumas curiosidades sobre esse Salmo 18. O Salmo 18 é o de número 4 em tamanho no saltério. São 50 versos, maiores do que o Salmo 18, maiores do que ele, estão em primeiro lugar, óbvio,
o Salmo 119, com 176 versos. Em terceiro, o Salmo 89, com 52 versos. E duas curiosidades ainda a respeito deste Salmo 18. Este Salmo, ele tem o maior título sobrescritos de um Salmo, porque você sabe que se você pegar o Salmo 18, por exemplo, na minha Bíblia, ele tem em negrito, cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. E esse título, digamos assim, ele é colocado pelas sociedades bíblicas. Mas os títulos, os subtítulos colocados em itálico, por exemplo, para o cantor mor, Salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Estes são textos que eles já vêm para as sociedades bíblicas a partir das muitas cópias que existem, ou seja, não são colocados pelas sociedades bíblicas, são títulos sobre realmente o significado deste salmo. Nós também podemos encontrar as palavras deste salmo. Ele é o único que está registrado por inteiro em duas ocasiões nas Escrituras, em 2 Samuel 22 e aqui com algumas pequenas variações, mas no segundo livro de Samuel 22 este salmo também é referido. E o livramento das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Preste atenção, este salmo, Davi produz este salmo como cântico, mais ou menos quando ele se sentiu livre de todas as perseguições de Saul e de todos os inimigos depois que ele assumiu o trono de Israel. Lá pelo final da sua jornada, ele passa pela sua mente uma análise de tudo que ele passou na sua vida e ele compõe este salmo. Ora, todas essas perseguições que ele sofreu dos inimigos e das mãos de Saul está registrado no primeiro livro de Samuel, do capítulo 18, a 2 Samuel no capítulo 21. Isso é bem mais do que a metade de ambos os livros. Mais da metade de 1 Samuel e de 2 Samuel vai falar sobre as batalhas de Davi, sobre as vitórias de Davi, sobre as derrotas de Davi, sobre a vida do rei Davi. Agora, uma coisa é a leitura que fazemos dessas narrativas sentados no conforto de nossas casas ou sentado no conforto deste templo. Uma coisa é lermos estes salmos no conforto do aconchego do nosso lar ou do templo que nós estamos. Outra coisa muito diferente para Davi, no entanto, que atravessou cada um daqueles vales de sofrimento, foi algo totalmente diferente. Lermos isto debaixo de um ar-condicionado, bem acomodados, sentados, faz com que a gente perca pelo menos um pouco da forma ou da situação que Davi sofreu estas situações. A gente fala do choro de Davi quando o seu filho Absalão, mesmo rebelde, morreu. Mas ninguém consegue entender verdadeiramente a dor do coração do rei. A gente fala de quando Saul lançou as lanças contra Davi, mas a gente não sabe o que foi para Davi se desviar daquelas lanças. A gente fala quando Davi teve que ir para o rei de Gate e se fazer de doido, babar. A gente conta, a gente ri. Davi, olha só, ele babava, dava uma de doido, porque ele estava entre os seus inimigos, mas nós não sabemos a angústia que estava no coração de Davi por estar no coração dos inimigos de Israel. E passar por um momento da sua vida que Davi praticamente virou um cangaceiro, a serviço do rei de Gate. Nós não conseguimos verdadeiramente entender isso. Davi foi invejado, odiado, assombrado, caçado como um bicho pelo rei Saul, e depois, como se não bastasse, foi perturbado pelas ações do entorno, pelas nações do seu entorno,
como se fosse um enxame de abelhas sobre o rei de Israel. A narrativa intensa, além do que meros mortais costumam suportar. Os sofrimentos de Davi foram maior do que a maioria de nós poderia suportar. A questão é que Davi não era apenas um guerreiro, rei ou músico. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com as suas lutas, com os seus erros, mas o seu coração se derretia na presença de Deus. A ponto dele dizer: não retire de mim o teu espírito. Tire tudo, tire trono, tire saúde, tire tudo, mas não retire de mim a sua presença. Aleluia. Davi, enquanto as suas vitórias e lutas são narradas em Samuel e Reis, como eu disse, os salmos são os seus diários íntimos, revelando suas emoções mais profundas e a sua percepção espiritual. E o Salmo 18 foi escrito após uma longa jornada de livramentos, conforme eu já expliquei. Livramento de Saul, livramento dos filisteus, livramento dos amalequitas e livramento das guerras internas e guerras externas. Mas ao invés de uma linguagem simples, Davi se expressa com imagens profundamente fortes e arrebatadoras nesse salmo, quase imagens apocalípticas. Por que, pastor, que Davi fez assim? Porque Davi viu o céu se mover em seu favor. Quando Davi olhou para trás, ele falou assim: rapaz, eu só cheguei aqui porque o céu se moveu em meu favor. E ele começou a pensar em cada luta, em cada problema, e como que aquilo foi resolvido, porque era impossível. E aí ele diz: o céu se moveu em meu favor. E meu irmão, minha irmã, eu quero lhe trazer nesta manhã, dentro de todo esse contexto, uma mensagem muito prática, muito direta, bem pastoral. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que desceu sobre o Sinai, esse mesmo Deus veio ao encontro no vale de dor que Davi estava passando. E essa mesma experiência está disponível para todos nós nesta manhã e durante a nossa vida. Então, primeira coisa, meus queridos irmãos. Primeira coisa, Deus se move quando clamamos. Eu não consigo explicar todo o segredo da oração. Eu não consigo explicar teologicamente tudo que envolve a oração. Eu não consigo. É um mistério. Porque o próprio salmista diz que não há palavras em minha boca, mas já sons nos seus ouvidos. Porque Deus ouve orações não faladas. Deus ouve orações não expressadas. Deus consegue ouvir as nossas lágrimas. Mas ao mesmo tempo ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus sabe do que eu preciso, mas Ele quer que eu peça. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Mas como é que você explica isso? Eu não sei. Mas por que eu tenho que orar? Uma vez um menino me perguntou: pastor, por que eu tenho que orar se Deus sabe de tudo? Falei: meu filho, eu posso te dizer que você tem que orar porque Jesus orou. E ele mandou orar, e se ele orou, eu e você então, se não orar, a gente está acabado. Eu não consigo explicar todos os milagres da oração. Mas o Salmo 18, verso 4 e 6, ele diz: na minha angústia invoquei ao Senhor. E essa é uma diferença do cristianismo. Na minha angústia invoquei ao Senhor, e Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. As nossas orações não chegam a ouvidos surdos. As nossas orações não são palavras soltas ao vento.
Sabe por quê? Porque há um trono no céu, e este trono está ocupado, e o ocupante deste trono, ele reina sobre as nações, e pela sua bondade e graça, ele ouve as nossas orações. Davi estava cercado pela morte, envolto em angústia, mas ele não ficou em silêncio, ele clamou. Aquele cego de Jericó, ele clamava e mandavam que ele ficasse quieto. Cala a boca, você está incomodando o mestre, para de incomodar, você é um cego, você é mendigo, você está jogado na rua, ninguém quer você. Mas aquele cego, talvez ele soubesse de algo que os discípulos haviam ou não sabiam ou haviam esquecido. Ele sabia que um coração um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. O Senhor despreza olhos altivos, o Senhor despreza orgulhosos, o Senhor quebra homens de dura cerviz, mas Ele se curva a corações contritos e quebrantados. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu sinto a presença de Deus nesta casa, nesta manhã. O livramento começa no clamor, não no conforto. Deus não ignora o gemido do justo. Pentecostalmente, usar essa expressão, pentecostalmente podemos dizer: não existe oração desperdiçada. Toda súplica sincera move o céu. Não existe oração desperdiçada. Ah, mas Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Parece a mulher andando atrás, a mulher cananeia, andando atrás de Jesus e pedindo: tenha misericórdia de mim. E sempre aparece gente, né? Naquele tempo, hoje, sempre aparece gente que não entende nada, que não sabe de nada, mas acha que sabe tudo, acha que é PhD em Deus, acha que pode se meter na vida dos outros, pode se meter na oração dos outros, tem gente que, para tudo, na vida inteira, porque a natureza humana é terrível. E olhar para aquela mulher: mulher, para de incomodar, mulher, você é gentia, mulher, e ela clamando: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí foram para Jesus: despede essa mulher, essa tribulação atrás da gente, incomodando a gente. Foram discípulos que fizeram isso. E Jesus, parece que ignorando ela, quando ouve, dá uma lapada nela, que diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você não é digna de receber. E aí ela diz assim: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Às vezes, o não de Deus não é um não definitivo, é ainda não. Ainda não. Jesus estava provando a fé daquela mulher, Jesus estava provando os seus discípulos, e nem sempre Deus está dizendo um não definitivo. Você tem que entender quando Deus lhe diz não, e quando Ele diz ainda não. Clame mais um pouco, peça mais um pouco, caminhe um pouco mais, jejue um pouco mais. Eu preciso te arrochar um pouco mais, porque eu conheço a sua natureza, e que se eu afrouxar, você se espalha e acha que está solto. Então eu preciso lhe arrochar, porque você vai estar ali comigo ali, Jesus, aí eu vou soltando, e você vai aprendendo, e você vai amadurecendo, e eu vou deixando você ir. Porque se eu te soltar de uma vez, você se perde nos caminhos dessa vida. Quando o clamor é verdadeiro, Deus ouve, Deus responde e Deus age. Deus se move quando clamamos. Talvez você, irmão e irmã, que me ouve nesta manhã, neste templo, ou pela rádio, ou pelo culto online, talvez você esteja envolto por cordas de medo, tristeza, crise ou perseguição. Meu conselho para você: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele ainda ouve e ainda monta em querubins e socorre o seu povo na terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa, Deus se levanta em nosso favor. E aqui começa uma descrição, a partir do versículo 7, que Davi, ele começa ele não está louvando os sinais da natureza, como fazem outros.
ele não está louvando, ele não está adorando o trovão, ele não está adorando Thor, não está adorando Odin, ele não está adorando o Deus do trovão, ele não está adorando Netuno no mar, ele não está, não, mas ele está dizendo que tudo está no controle do Todo-Poderoso. Então ele identifica o agir de Deus com catástrofes da natureza. O poder de Deus é tão grande, olha, até hoje eles tentam controlar terremotos, ou quando que vai acontecer o terremoto, mecanismos extraordinários, mas não conseguem. Quem pode prever efetivamente um terremoto em tempo hábil? Ninguém. Furacões ficam mapeando ele, está vindo, vai tocar em terra em tal momento, mas ele vai tocar, mas ele pode mudar de direção. Ele vai tocar, mas pode mudar de categoria para mais alta. Ele pode diminuir de categoria. Eles só olham, fazem algumas análises, mas ninguém sabe o que vai acontecer. E aí o salmista diz: então, quando os inimigos cercaram Davi, quando Davi não sabia o que fazer, quando ele iria morrer, quando a angústia tomou o seu coração, ele diz: então a terra se abalou. Eita, glória a Deus! Deus abala a terra pelo seu filho. Deus muda reis e situações, muda sistemas políticos para abençoar o seu povo. Ele coloca reis, tira reis, ele mexe nas situações para abençoar o seu povo. Então a terra se abalou e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Pense numa pessoa indignada. Pensou? Pense numa pessoa indignada. Agora, tente imaginar Deus, dono de tudo, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, detém toda a autoridade em suas mãos. Imagine Deus indignado. O salmista diz: o meu Deus se indignou por causa de mim. Ele se indignou pelas coisas que me fizeram. A terra tremeu, ele abriu os céus e desceu, trovejou o Senhor, e a voz do Altíssimo ressoou. Do seu nariz, verso 8, do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam diante dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Ele está falando de nuvens carregadas de água, aquela nuvem bem escura, que vai cair muita chuva. Ele está dizendo que essas nuvens com muita chuva, elas eram o chão do pé de Deus, e que Deus, com uma nuvem carregada de muita chuva, Deus desceu do céu sobre a terra, numa nuvem carregada, e aquela nuvem com raios, trovões, mais ou menos o que aconteceu no Monte Sinai, que o monte fumegava, o monte tremia, relâmpagos, trovões, Moisés lá em cima e o povo lá embaixo com medo, dizendo: eu vou lá é nada, Moisés que se vire E quando Moisés desce, eles dizem: tudo que ele falar, diz para a gente que a gente faz. Mas a gente não quer subir lá em cima não, porque é algo estrondoso. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Olha que coisa extraordinária. O livramento de Davi não foi casual, mas foi um livramento épico, digno de maiores filmes. A linguagem de juízo usada aqui para apontar um Deus guerreiro que luta pelo seu povo não é indiferente, porque Deus se ira contra o mal que tenta destruir os seus servos. Davi, como eu disse, remonta à linguagem do Êxodo. O Deus que libertou Israel do Egito é o mesmo que agora vem libertar a Davi. Ele desce, ele voa, ele lança raios e flechas. É uma descrição de um Deus que entra no campo de batalha para libertar o seu povo. Isaías, no capítulo 64, ele apaixonadamente ora: Senhor, ó Senhor, se tu fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face,
Quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce de novo, Senhor. Desce para fazer notório o teu nome aos teus adversários, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos podem adorar a Jesus nesta manhã, pelo Deus que livra o seu povo? Nós estamos precisando aprender a fazer essas orações de novo. Nós estamos aprendendo a orar de novo. Precisamos orar de novo, Senhor. Desce de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Eu não posso viver com uma lembrança do passado. Eu quero agora. Eu quero hoje, Senhor. Olha as afrontas dos inimigos. Olha a situação de minha casa, de minha família, do meu vizinho, de minha nação. Jesus, tenha misericórdia. Deus, desce de novo. Desça outra vez, porque Deus se levanta em nosso favor. Ainda hoje Deus se levanta pelos seus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em Hebreus 13:8. Quando tudo parece perdido, Deus entra com justiça poderosa. Quando o mundo diz não, Deus diz sim. E em terceiro e último lugar, Deus nos segura e nos livra. Olha que coisa interessante. Você vai lendo toda essa descrição da ação soberana de Deus. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, havia saraivado e brasas de fogo, despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raio e os perturbou. Versículo 16: enviou desde o alto e me tomou das alturas. Outra tradução diz: das alturas estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, porque me quer bem. O salmista diz que Deus montou em um querubim, fez sinais extraordinários, tempestades, raios e trovões, porque você estava se afogando nas muitas águas da vida. E Ele montou em um querubim, é uma figura de linguagem, obviamente, mas eu estou dizendo para você entender como é extraordinário. E Ele montou em um querubim, segundo as palavras de Davi, e Ele desce porque Ele viu que você estava se afogando, e porque as águas estavam te sucumbindo, e há uma promessa: se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, e se passarem pelas águas, elas não te submergerão. E Deus é Deus que cumpre promessas. E Ele desceu e você estava morrendo, se afundando. Ele estendeu a mão e te puxou de volta. Vícios, drogas, prostituição, lar destruído, desempregado, acabado, bêbado nas ruas. Mas a mão do Senhor veio e puxou você. Deus moveu céus e terras para que você estivesse aqui nesta manhã. Você não sabe quantos livramentos você teve da sua casa para cá. Você não consegue imaginar todos os livramentos que você teve durante a semana. Faça um retrospecto da sua vida para trás, tudo que já aconteceu, todos os problemas, todas as calúnias, todas as mentiras, todas as incompreensões, todas as faltas de recurso. O dia que você começava e dizia: meu Deus, eu não sei como que eu vou terminar o dia de hoje, tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver. O dia terminou, você resolveu, você está vivo e você está aqui nesta manhã para dar glórias ao nome de Jesus. Deus não apenas vence o inimigo, Ele te puxa para perto. Ele te livra das águas profundas. E essa fase final é extraordinária, porque me quer bem. Eu não consigo entender por que Deus quer a gente bem. A gente não vale nada. Tio Hino até de Lázaro, que ele dizia, né? Por que me queres tanto assim? Por que Deus me quer bem? Eu sirvo para quê? Só para dar trabalho para Ele?
Por que Deus quer bem a gente? Porque o amor ágape de Deus, o amor que ama o que não merece ser amado, o amor de quem cuida de quem não merece ser cuidado, e que a gente revoltadamente diz para ele: eu vou sair daqui, e Deus dizendo: meu filho, vem cá. Eu me lembro de um dia que eu era muito jovem na igreja, eu brigava muito com Deus, jovem na igreja, adolescente, e eu brigava muito com Deus, e um dia os meninos da igreja, na igreja que eu cresci, etc., de nossas Assembleias de Deus, e os meninos, eles alugavam um campo de futebol, uma quadra, e eles iam jogar depois do culto, mas o pastor não sabia, porque não podia jogar bola, ainda não pode, né? Então, e os meninos alugavam, e eles iam meio que escondidos para jogar lá, e eu queria ir, mas eu era ruim, eu não sei fazer nada, não sei jogar bola, não sei jogar vôlei, não sei nada. Eu só jogava quando eu comprava a bola, eu era o dono da bola. Mas meu pai, família, o modelo da igreja, enfim, não estou reclamando, só apenas contando. E eu queria ir com os meninos, e eu disse para eles assim: eu tenho a bola. Eu pensei, eu comprei uma bola, eu tenho uma bola. Aí eles iam me levar, não vamos levar o Eduardo, né? Tinha 15, 16 anos. E aí um deles disse assim: não, Eduardo não pode não. Eu falei: por que eu não posso ir? Eu fico de gandula. Mas deixa eu ir, eu queria me integrar, eu queria fazer parte. Deixa eu ir. Não, Eduardo não pode não. Não pode ir por quê? Eu falei: eu não posso ir por quê? Porque se Eduardo for, domingo já vai ter uma profecia na igreja, uma revelação na igreja, alguém vai dizer lá, só porque Eduardo foi. Eduardo não pode ir. Se Eduardo for, Deus já revela, já diz. Não, Eduardo não pode ir não. E eu fiquei aborrecido e triste. E eu fui andando para casa a pé, e eu fui olhando para o céu dizendo: Deus, me deixa em paz. Eu disse para Deus. Eu falei: Deus, me deixa em paz, sai do meu pé, Deus. Me deixa pecar em paz. Ainda bem, irmãos, que Deus não leva a sério tudo que a gente diz. É como Elias, cansado, desiludido, triste. Orou, caiu fogo do céu, um tumulto danado, passou o fio da espada, todo mundo matou. Aí chegou para Jezabel teve medo, mandou um aviso: diga para esse profetinha que amanhã a cabeça dele vai estar aqui. Aí Elias tremeu. É como se ele dissesse: mas não adiantou de nada. Não adianta ser fiel, servir, lutar. Olha o perigo que eu passei. E essa mulher não desiste, essa treva continua perturbando o juízo. Aí Eli saiu, caminhou, deixou o moço, pegou o deserto lá dentro, sem água, sem comida, achou uma sombra, parou e disse para Deus: eu quero morrer. Vou morrer, porque eu fico imaginando Deus, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a coisa, assim, eu fico imaginando Deus. Ele ia lá, deitado, pediu a morte, não podia se suicidar, mas estava profundamente depressivo, pediu a morte. Eu fico imaginando Deus assim do céu, o mesmo que montou num querubim e voou, mas dessa vez ele não montou num querubim. Ele olhou assim para Elias, aí chamou um anjo e disse: olha lá, o meu profeta está cansado, está abatido, ele acha que vai morrer, mas ele não sabe o que eu tenho para ele. O homem que pediu a morte, Deus tinha para ele que ele seria arrebatado em um carro de fogo. O homem que pediu a morte não morreu. Isso é extraordinário. Aí eu fico imaginando Deus chama um anjo e diz: olha lá, Elias, leva lá para ele. E Deus é tão extraordinário, Deus cuida de detalhes, irmãos. Porque o texto diz que a pedra estava quente, ele esquentou a pedra, botou o pão quente em cima da pedra quente para que o pão não esfriasse, deixou água e disse para Elias, cutucou no Elias e disse: coma. Mas não disse para ele: profeta fraco, você é fraco, você não confia no seu Deus, cadê a tua fé? Não, o anjo cutucou nele e disse: coma, e foi embora. Deus sabe quando a gente precisa dormir.
Deus sabe quando a gente precisa descansar. Deus sabe quando as lutas da vida querem destruir a gente para não sobrar nada. Deus sabe. Seu cônjuge pode não saber, seu filho pode não saber, seu pai pode não saber, seu vizinho pode não saber, seu patrão pode não saber, seu pastor pode não saber, mas Deus sabe. E a frase final, como eu disse, aqui é extraordinária. Deus fez tudo isso, por quê? Porque Ele me quer bem. Eu não sei por que Ele me quer bem, mas Ele me quer bem. Eu não sei por que Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Eu não sei por que são vocês que estão aqui, não são outros, mas Ele sabe. Ele sabe por que eu vim, Ele sabe por que vó me adoeceu, Ele sabe. Sabe por quê? Porque Ele nos quer bem. Davi entendeu. Deus não apenas o protege, Deus o ama profundamente. Não é só proteção, é amor. E é o amor de Deus. O livramento de Deus não é só por misericórdia, mas envolve na misericórdia de Deus amor. Ele te quer bem. Não importa quão profundo você esteja, ou como se diz, quão profundo seja o poço, a corda de Deus sempre é mais funda do que o poço. A mão de Deus é mais profunda do que o poço. E a mão do Senhor vai alcançar você. Nem que Ele faça terremotos, trovões, raios, chuvas, nem que Ele se abale o mundo e abale a sua família, abale a sua casa, mude situações, sopre o vento, mas a mão dEle vai acompanhar, e quando você achar que vai morrer, a mão dEle te puxa. O Salmo 18 não é só uma poesia, é testemunho vivo de quem foi cercado e salvo. Davi não está exagerando, ele viveu cada linha. Nós também temos nossas guerras. Temos nossas cordéis da morte que nos cercam. Temos abismos, temos inimigos. Infelizmente temos. Temos noites longas. Mas não temos só isso. Nós temos Deus. Nós temos o mesmo Deus de Davi. Nós temos o mesmo Deus do Êxodo. Nós temos o mesmo Deus de Elias. Esse Deus é meu Deus. Se você está aflito, e eu estou concluindo, posso orar, pastor? Pode cantar aquele hino de nada, ele pode? Porque me queres tanto assim, filho. Fique de pé, por favor, com a autorização do vosso pastor. Se você está aflito, clame e acredite que o céu se abre. Se você está lutando, espere, Deus vai se levantar. Os discípulos remando durante a noite, o vento contrário, tudo dando errado. Jesus não estava com ele, mas Jesus estava lá do monte olhando eles. E vendo ele que as suas forças acabaram, aí ele chegou andando sobre as águas. Fique tranquilo. Como o fogo desceu no Carmelo, Ele ainda desce com glória. Como Ele abriu o mar vermelho para Moisés, Ele abre caminhos hoje. Você crê que esse mesmo Deus está aqui hoje? Amém? Você quer sentir a mão de Deus te levantar? Então clame como Davi clamou. Levante sua voz, fale com Ele. O mesmo Deus que move céus e terras, Ele te ama, e Ele está aqui, e Ele botou essa palavra no meu coração. Eu ia pregar sobre Timóteo, mas a semana todinha, esse hino, essa palavra e essa imagem, Deus montou em um querubim e desceu. E eu ouso dizer nesta manhã que Deus montou no querubim e desceu aqui no templo central em Fortaleza, porque Ele te quer bem.
Ramayo Shorogobia. Lagamayo Sho. Eu tenho alguns minutos, eu quero te dar alguns minutos para você clamar, dizer para Deus: Senhor, eu estou exatamente como Davi, mas não no final, olhando para trás e vendo o livramento que já aconteceu. Não, eu estou que nem Davi, eu estou no meio do fogo cruzado. Está vindo de tudo quanto é lado, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu digo, eu não sei o que eu respondo. Os boletos não param de chegar, o dinheiro entra menos, as contas saem mais, as enfermidades que parece que vai acabar, acaba uma, começa a outra, o diagnóstico muda todo dia. Eu estou no meio de um fogo cruzado. Mas mova os céus, Senhor. Mova o céu, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro aqui em Fortaleza, na rua Tereza Cristina, no estado do Ceará, na Assembleia de Deus. Eu oro aqui nesta manhã, Senhor, e eu lhe peço: mova os céus. Senhor, mova os céus. Dê-nos livramento, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Nós não merecemos, mas o Senhor nos quer bem. E se há alguém aqui nesta manhã que precisa se reconciliar com este Deus, se há alguém aqui nesta manhã que precisa decidir de se reconciliar com este Pai amado, Filho querido, o seu Pai está lhe chamando nesta manhã, e eu lhe convido para vir aqui para nós orarmos por você. Deus se move para lhe resgatar. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres Deus, tanto assim, se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. É Deus que livra. Cante. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Já tem um aqui na frente, eu estou esperando, eu estou chamando, porque eu sei que tem. Alianças precisam ser renovadas. As águas estão tentando lhe destruir e o fogo lhe queimar, mas Deus move céus, move terras, e a mão forte de Deus lhe resgata. Deixe Jesus enxugar seu pranto neste dia. Deixe Jesus te abraçar nesta manhã. Deixe o Senhor lhe abraçar nesta manhã. Sinta a mão do Todo-Poderoso nesta manhã sobre a sua alma.